Olá, corações, e bem-vindos a mais um sussurro do Entre Corações. Eu sou Francelina e hoje a noite nos convida a explorar aqueles jogos que só começam quando o resto do mundo adormece. Para me acompanhar nessa viagem, tenho aqui duas presenças que deixam o ar mais elétrico. Bianca e Larissa, bem-vindas. Francelina, que convite! Já estou sentindo o clima daqui. Obrigada por me receber. Eu que agradeço. Confesso que estava ansiosa por hoje. Adoro quando a conversa desce para esse tom. E o tom de hoje é sobre tentação. Recebemos uma mensagem que descreve uma cena. Um terraço, a cidade inteira como testemunha e um jogo perigoso de perguntas entre duas pessoas que estavam no limite entre a amizade e o desejo. O nome dela, Camila. O dele, Daniel. A madrugada já ia alta. O ar frio arrepiava a pele exposta de Camila. Mas não era só o frio, era o olhar dele. Daniel a observava do outro lado da pequena mesa, onde duas taças de vinho esquecidas suavam. A cidade lá embaixo era um tapete de luzes trêmulas, mas o único universo que importava estava contido naquele silêncio. Ai, terraços na madrugada. Nada é inocente em um lugar assim. Foi ele quem propôs o jogo. Uma pergunta de cada vez, ele disse, com a voz um pouco mais grave que o normal, sem mentiras. Camila apenas assentiu, o coração martelando contra as costelas. Ele começou leve. Qual a sua memória mais feliz? Começa assim, testando as águas. Exato. Ela respondeu, falou da infância. Então foi a vez dela. Qual foi a primeira coisa que você reparou em mim? De verdade. O olhar dele desceu por um instante para a boca dela, antes de encontrar seus olhos novamente. O jeito que você morde o lábio quando está nervosa, como agora. Uau, direto. Ele não está para brincadeira. Camila sentiu o rosto esquentar, e o jogo continuou. As perguntas foram se desnudando, tirando camadas de formalidade. Qual a parte do seu corpo que você mais gosta? Se você pudesse me tocar agora, onde seria? As respostas vinham em sussurros, carregadas de eletricidade. Meu Deus, eu não sei se eu aguentaria. A tensão deve ser palpável. Era. Daniel se inclinou e o perfume dele, amadeirado, a envolveu. A mão dele, que repousava na mesa, encontrou a dela. Um toque que começou como um acidente, mas cujos dedos se entrelaçaram com uma intenção clara. Era a vez dele perguntar de novo. A voz dele era um sopro perto do ouvido dela. Qual o seu desejo mais secreto, agora neste exato momento? É a pergunta final. Aqui não tem volta. O arrepio que percorreu a espinha de Camila foi violento. Ela não conseguiu formular palavras. Então, em vez de responder, ela se inclinou, muito devagar, e seus lábios se tocaram. Não foi um beijo, a princípio. Foi uma pergunta silenciosa, uma permissão. E a resposta dele veio quando sua mão subiu pelo braço dela, pousando em sua nuca, puxando-a para mais perto. Sim. E ali, com a cidade como única espectadora, o jogo terminou. Ou talvez um novo jogo, muito mais interessante, estivesse apenas começando. As perguntas deram lugar a certezas, e o desejo reprimido finalmente encontrou seu caminho na linguagem dos corpos. Que história! É sobre aquela faísca, aquele momento em que tudo pode acontecer. E sobre a coragem de fazer a pergunta e de ser a resposta. Exatamente. E assim, chegamos ao fim de mais um encontro. Espero que os corações de vocês estejam batendo um pouco mais rápido, assim como os nossos. Se essa história acendeu algo em você, curta nosso episódio, compartilhe com aquela pessoa que entende de jogos perigosos e comente o que você faria se estivesse naquele terraço. Lembre-se, às vezes, as perguntas mais ousadas não precisam de palavras para serem respondidas. Até a próxima!